porque hoje vamos falar sobre um assunto que muita gente já enfrentou, pode estar enfrentando nesse momento, mas poucos comentam: o furúnculo. Ele pode ser pequeno, mas gera um desconforto gigante e sempre levanta aquela dúvida: o que fazer? Vamos esclarecer tudo isso agora com a médica dermatologista, doutora Maria Tereza Varela, sobre prevenção e orientações para tratar de forma certa o furúnculo. Boa tarde, doutora, bem-vinda. Boa tarde, muito prazer mais uma vez aqui no programa. Pois é, até a doutora ficou surpresa com o convite pelo assunto, que ela falou, é muito frequente, mas pouco falado, né? Ninguém nunca me convidou para falar sobre isso, mas é uma doença dermatológica muito frequente. Eu acho que qualquer pessoa na vida vai ter pelo menos um furúnculo. E o que é o furúnculo? O que caracteriza? Então, a gente precisa diferenciar entre furúnculo e foliculite. O furúnculo é uma doença do pelo, da glândula pilosebácea. Então, quando essa glândula, esse pelo se entope, acaba inflamando e dando essa inflamação porque acúmulo de bactérias. Nessa foto que eu deixei aqui, a gente consegue identificar que tem um pelo e tem a glândula. Quando isso gera uma inflamação por resíduos, depósitos de pele e tudo mais, vem as bactérias, colonizam e dá esse desconforto da inflamação. Doutora, tem diferença entre furúnculo e foliculite? Tem sim. O furúnculo, ele é mais interno, mais para dentro. A foliculite é mais em cima, então a foliculite é mais rápido de passar os sintomas. Então, já passando um creme com um antibiótico ou até mesmo um anti-inflamatório, passaria. Já o furúnculo é a inflamação do pelo lá embaixo. Então, muitas das vezes, ou o furúnculo drena sozinho, porque a gente ajuda fazendo massagem, compressas de água morna. Isso ajuda muito o furúnculo drenar todo o material e aí melhoraria. Mas muitas das vezes tem que fazer o uso de antibiótico. Como a inflamação lá dentro, aí acaba sendo um pouquinho mais chato. Aí eu deixei as características do furúnculo, como que a gente evidencia. Como podemos identificar o que é um furúnculo e o que é uma foliculite? A foliculite ela não vai ter aquela inflamação, aquela vermelhidão, vai ser só uma pústula, uma bolinha vermelha. Já o furúnculo começa a ficar mais inchado, mais doloroso, geralmente em regiões em atritos, que tenha pelo, ou seja, axilas, virilhas, mas pode dar em qualquer outra região que tenha pelo. Nas costas também? Nas costas também. Agora, doutora, a própria depilação pode causar uma foliculite? Sim, ou a depilação com gilete. Gilete ou até mesmo a cera. Por isso que aquelas pessoas que sofrem de foliculite, a indicação é depilação a laser. Por quê? O problema é o pelo. A doença é do pelo, então tirando o pelo, resolvemos o problema. Agora, não acontece o mesmo com o furúnculo, porque espremer não é a melhor ideia. Não, muito pelo contrário. Ao espremer pode piorar, disseminar as bactérias e gerar um abscesso, que é pior. Aí já a infecção aumentou. Então, o indicado é lavar com sabonetes antissépticos para melhorar a questão da bactéria. Mesmo não tendo furúnculos, é habitual de quem tem predisposição fazer isso. Compressas de água morna, no chuveiro fazer leves massagens para esse pus todo sair para fora e melhorar os sintomas. Caso isso não melhore, o edema fica mais intenso, tem que procurar o médico para o uso de antibiótico e não se automedicar. Porque ele vai causar dor, desconforto, até uma sensação febril. Para esses outros sintomas, pode-se tomar algo? Para sintomas assim, para febres, dor, sim, um anti-inflamatório, paracetamol, ibuprofeno, geralmente, mas sempre quando tiver orientação médica, melhor, Porque às vezes... A partir de quantos dias que está ali, massageando, tentando fazer a drenagem, se observar que não está dando resultado, em quantos dias deve procurar o médico? 48 horas, mas se tiver sinais de alerta, ou seja, febre, dor intensa, o calor aumentar e a região de edema for maior, tem que ir logo no médico. Doutora, é mito que se você tiver um furúnculo vai ter 7 na sequência? Isso é mito. Eles geralmente, como é uma contaminação bacteriana, a bactéria pode se colonizar perto e ter mais de um. Esse mito de ter 7, isso não é fato, mas pode sim acontecer que tenha mais de um. Doutora, existe assim algum tipo de pessoas mais propensas a ter? Existe alguma questão genética ou hábitos de higiene? Hábitos de higiene é fundamental. A questão de pessoas que têm baixa imunidade, diabético ou imunossuprimidos, ou aquelas pessoas que têm o pelo mais grosso, mais encorpados, que têm uma testosterona um pouco maior, uma alteração hormonal, acabam sendo mais propensas.
E além desses cuidados, né? Você falou então sobre as áreas que estão mais propensas a ter. A pessoa que está com furúnculo agora, o que ela pode fazer para aliviar esses sintomas, assim? O anti-inflamatório e a compressa de água morna e a massagem no banheiro, não espremer. Não passou sintomas, procure o médico. Deixa a área também, digamos, respirar, Isso. ficar mais... Roupas, geralmente no calor, né, que piora a questão do suor e o atrito, roupas mais soltas, de algodão preferentemente, e em lugares que não esteja tão quente, porque o quente prolifera a bactéria. Aumenta o suor, aumenta o depósito, porque o furúnculo é depósito de muitas células, muito ali por causa do calor, muita secreção. Então, quanto mais fresco o local, melhor. Doutora, falando da parte estética, né? A gente falou dos cuidados com a saúde e tudo mais, mas na parte estética, quando tanto a foliculite quanto o furúnculo deixam marcas no corpo, né? O que pode ser feito para quem realmente não quiser mais ter essa lembrança? Digamos, a hipercromia, aquela manchinha que deixa o furúnculo, a gente indica clareadores, depois de passado o processo de inflamação. Geralmente, 7 dias depois do uso do antibiótico, é indicado usar clareadores. Hoje no mercado temos vários clareadores, né? E mesmo para quem já teve há bastante tempo, porque os homens, às vezes isso acontece, vai ficando, quando vê, fica aquela marquinha mais escura e depois de um certo tempo pode vir a incomodar. Existe tratamento então? Existe, também existem lasers também, né? Então, às vezes a pessoa, se tem muitos a repetição, ou fazer a descontaminação no nariz, porque tem acúmulo de bactérias, a gente pode fazer protocolos de antibiótico, ou até mesmo fazer a depilação a laser. Tirar esse pelo que está incomodando, né? Por exemplo, eu sofria bastante isso, foliculite, então a foliculite melhorou muito depois da questão da depilação a laser, nunca mais tive. Entrando nessa questão da depilação a laser, qualquer pessoa pode fazer ou pessoas com pelos mais claros ou pelos mais raros acaba não sendo tão eficiente? Todas as pessoas podem fazer, ao menos que tenha alguma doença em atividade, como lúpus, né? Essas não tem indicação, mas qualquer pessoa pode fazer. A questão do pelo, quando ele é mais claro, o laser acaba não atingindo, porque o laser, o que ele vai fazer? Ele vai queimar a melanina, né? Que a gente tem a melanina no pelo, que isso destrói o pelo e faz a queima. Então, quem tem a pele mais clara, cabelo loiro, não tem tanta melanina. Então, ao pegar o laser, acaba não sendo tão eficaz como aquelas pessoas que têm o cabelo mais escuro. Por exemplo, no meu caso, foi muito efetiva porque, né, cabelo mais moreno, teve bom sucesso. Então, não tem essa diferença sim, mas não que não seja boa. Talvez precise de mais sessões. Perfeito. No caso, então, da parte estética, um dermatologista é o especialista indicado. Perdão. Mas, no caso, para o tratamento do furúnculo, a pessoa pode procurar um outro médico, um clínico geral também. Com certeza, pronto atendimento, até mesmo assistência ambulatorial, né, nas clínicas ou até mesmo no pronto-socorro, né? E é possível prevenir? É possível, sim. Roupas, né, não tão quentes, higiene adequada, a questão de uma esfoliação na nossa pele, porque como é acúmulo de pele morta e tudo resíduos, a gente fazer uma esfoliação semanal com aquelas buchas vegetais, isso vai melhorar. Então, isso e uma hidratação da nossa pele. Perfeito. Então, para você que está passando, já passou recentemente por isso, então, uma indicação importante, né, de fazer essa esfoliação para evitar aí novos aparecimentos, porque quem tem, né, reclama o quanto que é desconfortável, o quanto isso acaba afetando outras áreas também. Com certeza, e mancha, né, a questão da mancha depois do processo inflamatório. Perfeito. Doutora Maria Tereza, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. E uma ótima semana. Igualmente.